Olá, estamos começando mais um Ilha de Barbados e eu estou aqui com eles, né? Primeira vez aqui no canal. Rafinha Bastos, Cauê Moura. Isso. E hoje a gente vai falar sobre medos da infância, velho. Medos da infância. Eu que escolhi esse tema, então Eu tinha espero um que vocês Maravilhoso. Sabe o que eu tinha um pouco de medo? Quando o Hulk se transformava. Sério? Quando ele deixava de ser o cientista, o Steve Banner, eu acho que era. Não, Steve Banner é o cara que elegeu o Trump. Ele Não. é o Bruce Banner. Bruce Banner, não Steve Bannon. Steve Bannon é o cara que elegeu o Bolsonaro. E ele ficava com raiva e ele... No seriado Eu da época, lembro, que era era com o Lu Ferrigno. Lu Com aquele Ferrigno. gráfico maravilhoso. Isso, horrível. Acho que era o gráfico que tinha. E aí também. ficava assim, o olho dele ficava verde e a roupa rasgava. Uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte, a roupa inteira do Hulk rasgava quando ele ficava puto, menos a bermuda. O que significa? Tudo crescia. Menos a giromba. Ok, mas... Ele reparava. Eu reparava no pau do Hulk, com certeza. Mas é uma curiosidade, né? Você pensa assim, peraí, esse pauzão? Cadê o pauzão do Hulk? Eu não vi pau. Ele vai ficar um cara puta cara fortão com o pau do Bruce Banner, tá errado isso. Ou seja, igual qualquer fisiculturista. Tô zoando. Nossa, vou Errado apanhar isso aí, Vou hein? apanhar muito. Vai apanhar na rua. Brincadeira, rapaziada. Nossa. Agora eu vou te falar que eu tinha medo disso. O que você tinha medo? Eu tinha medo de um episódio do Castelo Ah, Rá-Tim-Bum, sim, muito verdade. Conta aí, específico, conta aí. que é o do carnaval. Tinha uma festa de carnaval, as pessoas iam fantasiadas e tinha um lobo mau, velho. Ah, eu da lembro. língua Ela me vermelha. mostrou desse lobo. Ai, que horror, velho. Eu adorava tinha o Castelo muito Rá-Tim-Bum medo. e eu me E lembro eu tinha disso. medo do Doutor Abobrinha. Eu ia no corredor, assim, do meu apartamento, do prédio, morrendo de medo que ia aparecer o Doutor Abobrinha. E eu de olho fechado, assim. ó. Encontrei uma vez o ator na Augusta. Ele tava andando a pé, eu tava no carro e a gente... Doutora Abobrinha! Muito foda. Maravilhoso. Muito foda. Eu tinha medo do Chuck. Ah, mas aí natural. Aí natural, né? Ah, do Tchan. Não, mas é natural, é filme de terror, pô. É natural, né? Aí meu irmão me atentava com isso. Uma vez ele desenhou no papel de parede do Windows, ele fez um desenho no Paint do Chuck e botou de papel de parede. E eu sempre chegava da escola e ligava o computador. Quando eu ligo esse computador e vem o Chuck na minha cara, eu achei que tinha sido hackeada, que tinha... Eu comecei a chorar muito. Ele veio e falou que era ele. Filho da mãe. A minha irmã tinha um videogame chamado Phantom System. Tô ligado. Tá? Sei. Ela tinha o Phantom System e ela jogava um jogo que era o jogo do Jason. Não, pera lá. Era o jogo do Jason. Ela jogava, ela tinha medo. Ela jogava, mas ela tinha medo. E aí uma vez eu peguei o quê? Tinha o telefone, que era o telefone sem fio de casa. Eu botei dentro da caixa de um jogo e deixei em cima da televisão e fiquei assim falando dentro do telefone. Liguei pra mim mesmo e fiquei assim: eu vou te matar! Ai, não. Eu vou te matar! Sua vida vai acabar! E eu fiquei tipo 1 hora falando isso, cara. E ela ficou presa no quarto, ela não saía. Eu fiquei 1 hora falando aquilo. Quando eu cheguei no quarto dela pra ver se tava tudo bem, ela tinha guardado o jogo no armário e eu tava falando pra ninguém tava ouvindo. Eu fiquei... Otário! Puta trouxa! Fiquei falando, ninguém tava ouvindo minhas ameaças. Eu fiquei traumatizado quando criança. É ridículo, com o filme Independence Day. Não tem Nossa. nada demais com o filme. Eu era meio novão, e aí tem uma cena de uma autópsia num ET, e aí o ET meio que acorda, eles estão cortando ele no meio, assim, ele acorda e prende no pescoço do cara e joga num vidro, assim. E eu morava numa casa que era do lado de um terrenão baldio, assim, com árvores e tal. Então, a janela da cozinha, que ficava pra rua, eu olhava pra aquela janela e eu lembrava do vidro do Independence Day. Então, eu ia de noite na cozinha pegar uma água, eu ficava, ai meu Deus, me traumatizou essa porra de Cauê filme. com medo, velho. Pois é, com medo do ET do Independence Day. Nem é um filme mó divertido, tipo... Eu também tinha medo, quando eu era criança, eu tinha medo de helicóptero. Porque eu via em filme, tipo, os caras baixavam o helicóptero pro cara fugir, coisa do tipo. Então eu via o helicóptero, eu achava que ia descer um gancho, me pegar. Via o helicóptero correr pra dentro de casa. Ouvia um... Eu já... mãe! E era o comandante Hamilton. Era só o comandante Eu Hamilton. sou o da Atena. Acho que no filme do dos Gremlins, pai, muito velho isso, falava que, no final do filme falava assim, então antes de dormir, olhe sempre embaixo da sua cama para ver se não tem um Gremlins. Puta, brother, eu fiquei 10 anos olhando embaixo da cama, achando que... Até hoje ele olha Eu embaixo. não tirava a mão pra debaixo da cama com medo de alguma coisa me pegar. Ah, sabe um filme que eu tenho certeza que traumatizou muito adolescente nos anos 90, que era Aracnofobia, passava na Globo, Sim. de tarde. E aí Ai, era que muita nojo. aranha. E aí, Ai, tipo, você que ia dormir nojo. de noite com a mãozinha assim pra fora, você ficava... tudo se cagando. Joe e as baratas. Nossa, lembro disso, é verdade. Como de Uma geração de Eu traumatizados. tinha medo do pêssego gigante daquele filme, daquela animação.
Que filme? É como, alguém sabe? James e o Pêssego Gigante. James e o Pêssego Gigante. É do Tim Burton. Do Tim Burton. James e o Pêssego. Nossa, que medo que eu tinha desse pêssego. Eu nunca comi É pêssego. medo de... medo causa de do- pêssego, a gente tá chegando lá, tá vendo? A terapia tá indo mais longe. Medo de pêssego. James Essa é e o foda. Pêssego Gigante, é Sim, isso? é isso. Jason é o nome dele? James. Ah, tá. Só faltava essa. O nome dele era Ah, tem Jason, um ele era um filme, pêssego é um que usava filme. uma Viu? máscara É um de filme, hóquei. É um filme. Gente, realmente o nome do filme é James e o E Pêssego o Pêssego Gigante. Gigante. Não tinha um outro nome pra botar nessa Tim merda. Burton, É né? o Tim Burton. Eu tinha medo do Antônio Fagundes, te contei. Eu te contei, velho. Eu não me lembro qual é que era, do jeito. Por que era isso, eu não lembro. Eu não tinha medo do Antônio Fagundes. Mas é que cortou nessa parte, foi maravilhoso, tá ligado? Eu estava ainda- falando, eu tenho medo disso, medo disso. É. Ela falou, eu tenho medo do Antônio Fagundes. E eu não deixei acabar e eu achei muito grande. Nossa, eu passei mal também. Porque ele fazia o Mundo da Lua e tinha um episódio que ele virava um alien. Não sei se vocês lembram disso. Só que ele não virava de verdade. Não Um lembro alien disso. incorporava nele e ele começava a correr atrás do Lucas falando. E aí eu tinha medo do Antônio Fagundes. Via nas novelas e Viu? falava, sai. Não é nesse daí também do Lucas Silva e Silva que tinha um episódio do lobisomem? É, né? Isso daí eu tenho certeza que a galera vai... E é o mesmo lobisomem do Castelo É o mesmo lobisomem. Exato! Mano, esse lobisomem pegou O todo Cal mundo. Hambúrguer, caramba. Eles buscaram na cenografia da cultura e usaram mesmo. E tá lá bicho. ainda, É o se quiser mesmo. visitar. Mano, eu tenho certeza que a galera vai lembrar do lobisomem do mundo da lua. Vocês tiveram medo do mesmo bicho em seriados diferentes. Caralho! Crossover de Crossover de lobisomem. trauma. Quem, Muito foda. a mulher do figurino deve estar se gabando Essa até daí, hoje. Nossa, uma mulher foi 2 coelhos numa caixa d'água. É, Ó, e o cara usava eu um tenho- macacão, o lobo usava um macacão e É, tinha uns esse pelos mesmo. horrorosos, velho. Esse mesmo. E a língua vermelhona. Eu tenho um outro trauma que me faz entender por que existe censura de filme. Primeiro que a Independence Day não era pra traumatizar ninguém, e aí você pensa, tá vendo? Por isso que tem que ter um negocinho ali. A criança pode ver um negócio que às vezes não é nada demais e ficar... Eu fiquei assim com um Robocop. O Ah. Robocop tinha uma cena, Ah. tinha um cara coberto, eu não me lembro se é 1, 2, 3, sei lá. O cara tá coberto por um pano, assim, numa maca, ele foi, acho que, sequestrado pelos bandidão do filme e tal, e o cara fala que vai dar um susto nele. E em determinado momento ele pega um bisturi e, tipo, rasga o cara por cima do pano. Só fica um tracinho de sangue, assim, sabe? Sim. Mas eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu vi isso na temperatura máxima, na casa da minha avó, de tarde. Rolando um churrasco, eu lá vendo Robocop, ai, filme de robô. Aí, cá! E aí o cara fala assim, você só ia dar um susto nele? E ele fala, ele não parece assustado. E eu vi aquilo, e eu que sempre tive medo de médico, né? E ainda ele usa um bisturi e tal. Eu fiquei, ai, que horror! E já era, traumatizado. Eu cresci traumatizado, Medo com do mais filme medo do Robocop. de maca e médico e pá, por causa dessa porra Eu tinha um aí. trauma de um filme, cara. Ponte para Terabitia. É que não sei se vocês pegaram essa bosta. Era um Fala filme, aí que eu vou procurar. era um filme infantil. Né? A premissa era ótima. Era assim, toda sexta-feira meu pai levava eu, meu irmão e meus primos ao cinema. E aí eu e minha prima, uma semana escolhíamos o filme e na outra semana os meninos escolhiam. Certo. Beleza, nessa semana era das meninas. E os meninos queriam assistir, meu irmão e meu primo queriam assistir 11 Homens e um Segredo. E a gente queria assistir Ponte para Terabit. A gente teve que convencer meu pai, todo mundo a assistir Ponte para Terabit. Esse é Ponte para Esse aí, Terabit? esse aí. Eu lá nos meus 9 anos de idade assistindo um lindo filme. O que era Ponte para Terabit? Terabit era um mundo encantado que eles iam criar e descobrir no meio do mato. 2 crianças. Só que em determinado ponto do filme tinha 2 protagonistas, um menino e uma menina. Eles se gostavam e tal, e eles estavam construindo Terabitia com a força da imaginação. Coisa linda, um lugar perfeito. Do nada a menina morre. Nossa. A menina me morre nesse filme porque ela foi pra mata, pegou o cipó cortou, ela morreu. Morreu. É, meio... Eu é um assim pouco- já, beleza. Mas daí a gente pensa, caramba, agora ele vai fazer Terabitia, né? Show. O filme vai continuando e o menino lá continuou fazendo Terabitia por ela. E não mostra a Terabitia. Quando mostra, acaba. O filme? Aham. Quando fala assim, olha aqui como é Terabitia. Começa assim, um sonho encantado. Acabou. Acabou o filme. Que triste. Ou seja, o menino fez nada, a Ela menina morreu. morreu. Terabit é uma Ele puta sofria bosta. bullying na escola. Ninguém aproveitou Terabit. A mulher que fazia... Ninguém aproveitou Terabitia. E ainda velho. traumatizou Yasmin, olha aí. Essa ponte assassina pra Terabitia, que ponte de bosta. Tinha um negócio que eu ficava muito traumatizado, é o seguinte, uma vez eu olhei uma reportagem, a vida inteira, me marcou muito, durante anos eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça, porque imagem, né, às vezes não é uma história que te marca, é uma imagem que você vê.
Isso às vezes me marcou. Eu estava vendo uma reportagem que dizia assim... Eu ficava muito chocado quando isso acontecia. Jogo de futebol, fulano tal, não sei o que e tal. E aí ele teve um problema no coração durante o jogo e aí corta para o apresentador e ele fala, infelizmente ele chegou no hospital 2 horas depois e o jogador faleceu. Vamos agora com o Corinthians. E eu ficava, o cara tava jogando bola e teve um infarto no coração e morreu. Ou aqueles caras que bate com a cabeça, o cara fica com coma. Sim. Eu ficava com aquilo, cara, aquilo ficava me aterrorizando. E você do basquete, eu jogo, tá ligado? eu faço esporte, será que vai dar merda? Eu ficava muito, porque era uma coisa muito próxima, assim, sabe? Eu me dava muito medo. Aliás, tem uma história que traumatizou muita gente também, de um cara no futsal que foi dar um carrinho. Nossa senhora, sim. Ó, todo mundo aqui ó, fez. Sim, Mas sim. é verdade? Ele foi dar um verdade, carrinho é no verdade. futsal, num chão desses de Parquet, tacos de madeira. parquet, E uma das chapas meio que subiu, assim. Um pedaço por da favor, chapa, não. uma lasca da chapa saiu. Quando ele deu o carrinho, ela entrou inteira nele. Cortou a perna inteira. Cortou, Perna morreu, não, ele entrou, dentro foi dele, tipo matou o vísceras cara. mesmo, sacou? Entrou tipo, o cara Porque morreu. o carrinho... Achei que tinha passado só na perna. Não, ele foi tipo, empalado porque em o quadra. carrinho é assim, ó, então entrou assim, ó. Ele foi empalado na quadra. Morreu, cara. Jogando futsal, imagina. Naquele seu fute de cesta. Lógico, o deles era profissional e tudo, né? Acho que era, né? Era. Mas é isso, você pode casualmente, tô aqui no Nossa, fute de velho. cesta e aí ele morre empalado. E o pior ainda é o seguinte, o fato dele ter morrido, ele é um puta zagueiro, o time dele acabou perdendo. Tava 2-0, foi 3, não recuperou. O cara morreu, eu me lembro, fiquei chocadão com esse aí também. Ah, Foi acidente de carro ou não? o quê? Carrinho. Desculpa! Eu vou pedir pro cara das DM voltar, hein? Ó que eu vou chamar o primo cego, hein? No futebol eu só me machuquei que eu jogava futebol, né? Aí eu era a pessoa que dava a cabeçada. Aí eu cabeçada é tenho foda. descolamento de vítreo. Uau! Eu enxergo, Da sabe? retina? Não é bem da retina, é de vítreo. Aí eu enxergo pontinhos pretos, chama moscas volantes. Por causa desse de dia. tanto cabecear. Elas mexem? Os pontinhos mexem? Mas como assim? Você não bateu a cabeça em outra pessoa? É de tanto bater com a Com bola? a bola. Impactos muito fortes na cabeça podem causar descolamento de vítreo. Mas é uma coisa que eu acostumei, Você sabe? tem tipo uns dead pixel que mexem. Sim. Não me parece tão bizarro, parece legal Sabe até. quando você olha Eu tô zoando. no microscópio, um bagulho e fica se mexendo uns pontinhos preto? Aham. Quando eu olho pra É luz... tipo quando eu aperto meu olho e fica às vezes com esse negócio. Sim, assim. sim, sim. Você aperta o Sim, olho e fica com... quando eu olho pra algo claro, por exemplo, essa luz, tá tudo aqui, ó, os pontinhos pretos. Ô, vocês nunca apertaram um olhão fundão assim e depois começa a fazer um... Você tem outra dimensão. Eu fazia isso quando era pequena. Eu ficava esfregando até ver estrela, até... Né? Começa a fazer assim... Pra mim faz uns mosaicos assim. tipo... Pra mim também. Era colorido e tal. É assim que começa, porque daí a pessoa descobre que falta de oxigenação também causa essas coisas. Aí ela começa a se enforcar um pouquinho pra Aí bater a uma pessoa punheta, e descobre daqui a pouco ela que a morre. droga... Que a droga Acontece causa mesmo, isso tá? na rave e A tal. droga causa A isso, droga né? causa isso. Sabe uma parada que me deixou apavorado? Eu também jogava ali um basquete 2 vezes por semana, a gente era sócio de um clube e tudo. E... Ó, o atleta- Não, sócio de, sabe assim? Não, Tipo, Não, profissional. tipo SESI, sabe assim? A gente ia lá 2 vezes por semana Ele jogar pegou de terça sua e fala quinta. agora. Profissional. E... Não sou eu que falo mais que sou Eu jogador de basquete. Eu tá sofria vendo? de canelite, tá ligado? Aliás, vou abrir um parênteses aqui. O Leandro Ramos me chamou pra jogar basquete, falou que jogou com você e te elogiou. Te elogiou. Eu falei, mas é pelada? Jogo feio? Ele falou, alguns não jogam. O Rafinha, por outro lado, joga bem. Eu falei, ele te elogiou. olha Elogiou, só. hein? Arrancou Então, elogios, Foi hein? elogiado. O meu basquete foi elogiado pelo cara do Choque de cultura. Choque de Cultura. O quão profissional do basquete você acha que é o Leandro Ramos, o Julinho da Van. Eu joguei com o Julinho da Van. Abraço pro foi- Julinho. Eu tenho jogado RPG Eu com o gosto Julinho muito dele, da Van. gente Tem boa sido pra caralho. uma- tem Que sido um rolê jeito foi gente esse? boa. Eu fui jogar basquete. Um dia ele foi lá gravar 8 minutos, ele falou, pô, quero voltar a jogar basquete. Falou, pô, eu também. Ele falou, pô, tem uma quadra lá em casa. Vamos lá. Aí ele saiu dos 8 minutos e foi lá. Isso, ele me Gente convidou pra boa. colar nesse daí, pra gente bater uma bolinha. Vamos lá, quando Enfim, da hora. eu sofria com canelite. Sentia muita dor na canela. O lance do impacto, somado com o sobrepeso, começou a descontar na canela. Muita dor. Eu usava tensor de canela, passava Cataflam Pro, tensor de canela e fiquei Tadinho. durante meses nisso. E depois que eu tinha parado de jogar, fui descobrir que a canelite pode gerar uma lesão por estresse, onde a sua canela quebra no meio. Quebra. Osso. E eu fico pensando na dor que eu sentia, mano, sabe, me dá um calafrio só de pensar, eu falo, mano, eu parei Podia antes. ter. Eu podia ter a minha canela podia ter quebrado no meio. Eu sentia muita Você já quebrou dor na alguma canela. coisa? Nunca quebrei nada. Tive torções graves de usar muleta e tal, mas Mas não nunca é quebrei louco nada. quando a sua cabeça cria essas histórias, assim, sabe? Às vezes Essas acontece memórias. isso. Vocês vão ver isso o dia que vocês tiverem filho. A sua cabeça começa a criar
umas possibilidades que você fala, gente, eu preciso frear esse instinto. Hoje, por exemplo, eu tava nessa. Porque eu fui atravessar a rua com meu filho e na hora que eu dei um passo... Tinha 2 carros aqui. Eu dei um passo e vi um carro passando. Eu parei, obviamente, nem cheguei perto. Mas só dei um passo, assim. E eu fiquei pensando, se eu tivesse no celular, se eu não estivesse olhando para o lado... Eu olho pro lado, eu sei que não vai acontecer isso, mas e se um dia eu tô... E aí, será que nesse... Aí você começa a imaginar, aí a sua cabeça cria a imagem do carro pegando em você. Aí você fala... Oh. Isso é uma ansiedade, isso aí. Eu entrei numas outro dia, que era quando meu filho era pequeno, tinha 2 anos de idade. Porque assim, eu sempre fui um idiota. Eu sempre perdi tudo, esqueço tudo, não tenho nenhum tipo de organização. Só que com o filho, irmão, com o filho... Não é dá tipo pra assim, vacilar, é uma tá ligado? vacilada, irmão, teu filho cai no bueiro, entendeu? Alguém leva teu filho. Ou senão o filho vai sair correndo e vai atravessar a rua. Meu filho um dia foi isso. Um dia eu desci com meu filho desceu do carro, veio um marimbondo. E ele, ai, ele saiu correndo assim, pum, atravessou a rua. Não tinha ninguém, era uma rua que tinha uma pracinha, não tinha nada. Mas aí eu fiquei pensando, ele não teria não atravessado se fosse uma avenida. Sim. Ele teria atravessado. Ele tinha 5 anos. Mas eu não teria o que fazer, porque quando eu abri a porta do carro pra ele, ele já saiu correndo. Então assim, não foi um descuido meu, eu saí... Ah! Então assim, ele parou e foi atravessar a rua. Ele não chegou a atravessar a rua, mas ele parou meio que no meio, assim. Quando eu gritei. Só que ele tava tão desesperado com o marimbondo. Essa imagem do meu filho atravessando essa ruela, que não tinha porra nenhuma... Fica na minha cabeça até hoje. Eu hoje falo com meu filho. Toma cuidado pra atravessar a rua. Ai, pai, você ainda fala disso? Eu falo, porque eu penso nessa merda todo dia. Sim, é uma trauma, bosta. né? Então, por exemplo, uma vez fui levar meu filho na escola e a minha produtora ficava do lado da escola. E aí, sem querer, eu não fui pra escola. Eu fui pra minha produtora. Não cheguei nem a estacionar o carro. Ficava na rua, na quadra do lado. Só fui para minha produtora. Quando eu cheguei na minha produtora, obviamente, eu olhei pro meu filho e, pô, vou levar meu filho pra escola. Mas eu fiquei pensando, e aqueles cara que já sai aqui assim, ó, fechando o negócio, não sei o quê. Meu filho tinha 3 anos de idade, fecha o carro. E deixa. E vai, deixa. Eu chorava de sair lágrima, assim. Tipo, puta, não cheguei nem perto de fazer isso. Liguei pra minha ex-mulher, falei, porra, caralho, olha o que eu fiz. Ela falou, Rafael, você nunca deixaria teu filho. Mas os caras que fizeram essas merda também achavam isso, sabe? Puta, é uma merda, a cabeça da gente Você é fica foda. traumatizado, né? Você tá falando isso, eu tô lembrando a noite, isso eu devia ter 21 anos, a noite que eu voltando de madrugada pra casa depois de um rolê, cochilei no volante. E eu tava dentro do bairro e a rua tava vazia porque era madrugada. Eu bati com a roda na guia, eu tive que mandar pro mecânico porque entortou a roda, então não foi uma porradinha. E até hoje eu fico pensando, velho, se fosse pro outro lado podia ser um poste. Se fosse outro horário, eu podia ter matado alguém, eu podia ter morrido. A minha mãe, quando ela ficou sabendo, ela chorou também. Que absurdo, olha. Eu falei, não, mas não aconteceu nada. Mas, porra, você traumatiza, tá ligado? Então, nossa, eu tenho esse medo com os meus pais, assim, ou com o pessoal mais velho da minha família. Eu não posso ver sei lá, o box, a pessoa vai tomar banho, eu acho que ela vai escorregar. Eu falo, por favor, não cai, por favor, não cai. Tudo isso. Essa por favor, agonia não cai. com os entes queridos é um negócio muito cruel, Muita né? agonia, porque uma vez a minha mãe estava limpando a cristaleira e deixou a porta de vidro, sabe dessas estantes que tem 2 portas de vidro? Ela limpou, passou pra cozinha e deixou a porta aberta da cristaleira, só que no sentido contrário. Ela, quando foi voltar, topou com a porta. E a porta estraçalhou nela, cortou ela toda. E tava só eu com 9 anos, meu irmão com 13, dentro de casa, dormindo. E aí meu irmão teve que estancar o sangue dela, os caramba. Ele amarrou, sei lá, um pedaço de roupa. Sangrou muito? Muito, jorrava, assim, a gente ficou traumatizado. Então qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que minha mãe tá fazendo, ela tá, sei lá, no barranco ali que tem em frente à casa dela, plantando uma flor ou uma árvore, eu já falo, não cai, não cai. Traumatizem, né? A minha namorada tem um familiar que muitos anos atrás morreu de intoxicação alimentar. Essa questão do tipo, eu esqueci a pizza na madrugada do lado de fora, será que dá pra comer hoje cedo? Ela já joga essa porra fora, sabe? Não brinca com comida. Fala, não, mas esse suco... Não vem. Mas morreu como? Um familiar dela teve complicações, foi hospitalizado e acho que isso acabou levando para um tipo de infecção generalizada, coisa do tipo, e ela faleceu por causa de uma infecção alimentar. É a história que a minha namorada conta. E aí rola esse trauma, velho, sabe? Você fala assim, não, mas esse Big Mac aqui, que eu deixei no lixo de ontem pra hoje, que nem eu já fiz, sem querer uma vez. Nossa, velho, ela joga isso fora. Foi lá buscar do lixão? Eu comi, inclusive. Ok.
Mas ela não tava. Que não mata, orgulho de né? você. Orgulho de você. Não, nessa época ela não estava na minha vida, ela não teria deixado. É isso então, deu de susto, deu de medo, deu de trauma? Foi clima bom esse vídeo, foi um clima Tá gostoso. vendo? Eu não falei que a gente né? tá. Agora a gente tá em. Como é que chama? Sabe assim, velocidade de cruzeiro. A gente já tá em pleno voo. Terceiro vídeo. É o terceiro, né? É. Já tamo pau. A gente já tá O tema sintonizado, né? foi você que Terceiro. sugeriu. Foi, Tá vendo? espero que vocês gostem. Já então. fluiu. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aí no canal do Ilha de Barbados. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. E sigam esses caras também nas redes sociais, porque eles postam umas coisas legais aí. Show de Nós bola, somos top, rapaziada. Nós somos top. Hoje eu zoei o Didi, vai lá ver. Tá Eu triste vi. esse bagulho do Didi fazendo Eu vi, TikTok é mano. triste. Vamos combinar. É. E o pior é que é zoeira que você fez, mas é muito real. E ele aceita porque ele ama. E o nome disso é Síndrome de Estocolmo. É isso mesmo. Beleza, então?